Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Escola da Fé. O próprio nome já fala, é um programa para nós conhecermos aquilo que está no coração da igreja. Há 2000 anos, o Espírito Santo vem iluminando, guiando e assistindo a igreja. Os papas, os santos, os doutores, os teólogos, né? Então, essa riqueza toda está no coração da igreja. É isso que a cada programa nós queremos trazer aqui para você. Hoje vamos conversar sobre os anjos e os arcanjos. Por quê? Porque dia 29 agora a igreja celebra a festa dos santos arcanjos. São Miguel, São Rafael e São Gabriel. O que a igreja ensina sobre os santos? E dia 2 de outubro, logo em seguida, a festa do anjo da guarda. A igreja reza conforme ela ensina, né? Celebra lex credendi, lex orandi. Como ela crê, né? Ela reza. Como ela reza, ela crê. Ok? É isso que nós queremos conversar hoje, né? Mas vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, a sua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos pela nossa vida, por esse momento da nossa existência, por esse programa, pela TV Canção Nova, Senhor. Todas as maravilhas que o Senhor realiza para todos nós. Queremos pedir a tua graça, a tua bênção, a luz do Divino Espírito Santo, para que todos que estão aqui, todos que estão nas suas casas, né, sejam edificados com a sã doutrina da fé. E que a Virgem Maria nos acompanhe, nos assista e interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui, participando do nosso programa aqui, presentes no nosso auditório Santa Clara. Temos amigos de Teresina, no Piauí, estão ali atrás, sejam bem-vindos, já estavam ontem aí, né? Passos, Minas Gerais, também casal. Chiador, Minas Gerais, uma alegria. Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais. Minas Gerais nunca está ausente aqui do programa. São Paulo, capital, né? Que é de São Paulo, Bauru, São Paulo e Fortaleza, no Ceará. Ok, sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui. Olha, vou começar o programa hoje fazendo o apelo que a Canção Nova tem feito esses últimos dias. Quem tem assistido a TV Canção Nova sabe que nós estamos numa situação muito crítica. A TV precisa pagar R$4.330.000 pelo satélite que usa. O que é o satélite? O satélite, todo mundo sabe, ele gira numa órbita geossíncrona em torno da Terra, ou seja, na mesma velocidade com que a Terra gira, e ele capta o sinal da Canção Nova e ele distribui para todo o Brasil, para todo o mundo. O satélite é caríssimo. Sem isso, o sinal da Canção Nova não chega não chega até o seu televisor, ok? Então, é uma luta de matar um leão a cada mês. Como é que você pode ajudar a Canção Nova? Estamos aí com a campanha nesse mês com 62% hoje, faltando ainda 38% para cobrir tudo isso, né? Mas você pode ajudar, queremos agradecer quem já ajudou, quem tem ajudado, e se você quiser saber como ajudar, entre, né, no site aí da Canção Nova, tá?
Ali você vai o Clube da Evangelização, né? O site é clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. Tem aqui. Torne-se sócio. Como é que você faz para doar? Clica aqui em doar e você vai ver como é que faz, tá? Vai aparecer aqui, ó. Tá aí. E aí você tem as orientações todas, como é que você pode doar 20, 50, 100 reais, outro, né, cartão de crédito ou boleto bancário, entende? Tem várias formas que você pode ajudar, tá? Entra aí no site clube.cançãonova.com. É um desafio, mas as coisas de Deus são todas desafios. Desde que eu conheci o Padre Jonas há 48 anos atrás, esse homem vive de desafios, ok? E com Deus ele vence todos esses desafios. Em nome de Jesus, essa TV não vai sair do ar, mas depende de cada um de nós, ok? Deus age pelas causas segundas, quer dizer isso. Deus não vem aqui e traz um cheque para o padre, não. Deus cutuca o bolso de cada um, as causas segundas, para que isso aconteça. Muito bem, eu quero conversar hoje um pouco sobre os anjos. Eu estou fazendo uma série de programas, quem tem acompanhado tem notado, uma série de programas que envolve Jesus Cristo, a cristologia, e um ponto importante na cristologia são os anjos, a chamada angeologia, que é um capítulo da teologia. Eu até escrevi um livro sobre os anjos, né? O que os santos doutores ensinam, o que os papas ensinam, né? Tem aqui inclusive uma coisa maravilhosa, que são 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos, inclusive uma catequese sobre o demônio também, que o demônio também é um anjo, né? Então é sobre isso que nós queremos hoje conversar um pouco, né? Depois quero mostrar aqui algumas coisas também de livros que ajudam a gente na nossa caminhada, certo? Então vamos conversar um pouco sobre anjos. Por quê? Dia 29 agora, a gente sabe a festa dos santos arcanjos. São Miguel, São Rafael, São Gabriel. São os únicos anjos que a igreja conhece o nome, porque está na Bíblia. A igreja não sabe outros nomes de anjos. A igreja sabe esses 3. E dia 2 de outubro, a festa do anjo da guarda. Então, o que a igreja celebra é porque a igreja acredita, ok? Então, os santos arcanjos. O que quer dizer arcanjo? Arcanjo quer dizer um anjo maior, ok? Esse é o sentido, tá? São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Muito bem. São Miguel, a expressão São Miguel significa quem como Deus, né? Diz que na luta contra Satanás, no céu, Satanás queria ser Deus. Ele disse, mas quem como Deus? Quem pode ser como Deus? Deus é único. Tudo que termina em El tem uma coisa a ver com Deus. Miguel, Rafael, Gabriel, Samuel, Joel. Esse El aí vem de El Shaddai, Elohim, que quer dizer no hebraico Deus. Ok? São Gabriel, né? É o arcanjo da encarnação. Ele anunciou a Virgem. Talvez também seja aquele anjo da agonia de Jesus, aquele anjo que consolou Jesus naquela agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Por quê? Porque a palavra anjo quer dizer, no hebraico, mensageiro. O anjo, ele é um mensageiro de Deus. Ele faz o que Deus manda. Tá? Por isso que Maria disse para o anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque a palavra do anjo é a palavra de Deus. Então, São Miguel, que é o padroeiro da Igreja Universal, São Gabriel, que é o anjo mensageiro, então, é aquele que abre os nossos ouvidos da fé, os olhos para entender as coisas de Deus, ok? E São Rafael, a maravilha, aquele que guiou Tobias, né? Lá no livro de Tobias, curou Tobias, é considerado também o anjo portador da cura de Deus. Então, quem como Deus? Gabriel, o mensageiro das, né, revelações de Deus, e Rafael, da cura de Deus. Vamos lá. Muito bem, lá no Apocalipse, a gente encontra aquela passagem. São Miguel e seus anjos são mostrados como os defensores do povo de Deus. Por quê? Está lá no Apocalipse. Houve uma batalha no céu. Não foi uma batalha de espada, não, porque anjos e demônios são invisíveis. São puros espíritos. É uma batalha que não é no campo material, é no campo espiritual. É no campo da humildade, é no campo da vaidade, é no campo do orgulho, né? Então, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão.
O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Está lá em Apocalipse 12, 7. E foram lançados, né, aos infernos. Os santos doutores da igreja, Santo Agostinho, São Tomás, São Leão Magno, dizem que o pecado dos anjos qual foi? Soberba. Quiseram ser como Deus. Olharam para eles, viram a beleza deles, não se aceitaram como criaturas, quiseram ser o Criador. Orgulho. Quem é que pode ser Deus? Deus é só um, né? Uno e trino. Nós temos que dar graças a Deus, porque nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é Deus, a criatura é criatura. Vamos lá. São Gabriel, aquele que está diante de Deus, é o anunciador das revelações divinas, como eu expliquei. Ele anunciou a Maria, anunciou a José. José, né? Não temas receber Maria por tua esposa, porque que nela foi gerada é obra do Espírito Santo. Aí José foi para o Egito. Pega o menino, José, foge para o Egito. Quando Herodes morreu, José, pega o menino e a mãe, volta para Nazaré. É o anjo, né, das revelações de Deus. É ele que explica ao profeta Daniel, lá no livro do profeta Daniel, como se dará a restauração do povo judeu na volta do exílio da Babilônia. Ele explica para Daniel, né? E também fala do advento do Messias, né? Aquela visão que Daniel tem do Filho do Homem, revelada, né? É ele que anuncia a Maria o nascimento de Jesus, anuncia o nascimento também de João Batista, para o pai de João Batista, né? O sacerdote Zacarias, no templo. Então vejam o papel, né, do anjo Gabriel. Vamos lá. Eu tenho que passar um pouco rápido, sabe? Porque é tanta coisa que depois quem quiser aprofundar tem um livro, tem outras matérias que pode ler. A existência dos anjos. Primeira coisa, dogma de fé. Nenhum católico pode duvidar da existência dos anjos. Não é fantasia, é realidade. E aqui eu quero mostrar o que a igreja ensina. Vamos lá. Então, o catecismo da igreja, no parágrafo 328, fala claro. A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjo, é uma verdade de fé, ou seja, dogma. A palavra dogma quer dizer exatamente isso, verdade de fé. Ok? O testemunho da Escritura, é o catecismo da igreja falando, o testemunho da Escritura a respeito dos anjos é tão claro quanto a unanimidade da tradição da igreja. A tradição que vem pelos papas, pelos doutores, pelos santos, etc. Eles são mencionados mais de 300 vezes na Bíblia. Para dizer que o anjo não existe, a gente tem que pegar a Bíblia, né? Nós estamos no meio da Bíblia, está aqui a Bíblia da Canção Nova com a CNBB, né? Para dizer que o anjo não existe, teria que desprezar a Bíblia, jogar a Bíblia fora. Porque a Bíblia fala mais de 300 passagens sobre os anjos. Alguém contou isso. Eles são mencionados mais de 300 vezes. Olha uma citação bonita aqui do Salmo, né? Salmo 8,6. Criastes o homem pouco inferior aos anjos. Porque, uma coisa bonita que a teologia explica, Deus criou a criação numa ordem de perfeição. Criou o elemento mais simples, que é o elemento mineral, os átomos, as moléculas, né? O elemento mineral, as pedras. Depois criou o elemento vegetal, mais nobre. O vegetal cresce, dá flor, dá fruto, né? Depois criou o reino animal, mais perfeito ainda, porque o animal se movimenta, né? Depois criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. E acima do homem criou os anjos, que não têm corpo. Não tendo corpo, eles têm propriedades muito mais importantes do que nós. Eu estou aqui, não posso estar na minha casa. O anjo não. O anjo pode estar aqui, pode estar na minha casa, pode estar em qualquer lugar. Porque ele não tem materialidade. Onde está Deus, o anjo está. Santa Teresa d'Ávila usa aquela frase: onde está a sua majestade, está toda a corte. Então alguém pode perguntar, o anjo ele é onipresente como Deus? Não. Mas como ele está em Deus, onde Deus está, ele está. Como Deus está em toda parte, ele está em toda parte. Não por natureza, mas por graça. Entenderam? Bom, pode passar. Essas coisas que nos ensinam são os doutores da igreja. E também os documentos da igreja.
Aqui eu quero citar a quantidade de concílios que a igreja já realizou que confirmam a existência dos anjos. No livro, eu coloco a citação de cada concílio. Aqui vou citar só o nome do concílio. Então, por exemplo, Concílio de Nicéia, ano 325, fala dos anjos. Concílio de Constantinopla, 381, fala da existência dos anjos. Concílio Regional de Toledo, na Espanha, no ano 400, fala dos anjos. Concílio de Latrão IV, em Roma, 1215, fala dos anjos. Concílio de Leão, na França, fala dos anjos, sob o Papa Gregório X, 1274. Concílio de Florença, com o Papa Eugênio IV, 1441, fala da existência dos anjos. O Concílio de Trento, o concílio depois da reforma de Lutero, que terminou em 1563, fala da existência dos anjos. O Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, falam da existência dos anjos. Todos eles, mais ou menos, dizem o que está aqui. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. As invisíveis são os anjos. Praticamente toda essa história da igreja, toda essa tradição da igreja confirma a existência dos anjos. Não tem como negar. Ok? Pode passar? Só para dar um exemplo, o concílio do Latrão IV, que foi em 1215 em Roma, foi o primeiro concílio que aconteceu no Ocidente, porque antes todos os concílios eram no Oriente. Em Roma, ao declarar contra o dualismo dos hereges cátaros, aqueles hereges gnósticos que acreditavam que existia dois deuses, um bom e um mau, para combater a heresia dos cátaros, olha o que disse o concílio de Latrão IV. O diabo e outros demônios foram por Deus criados bons, mas por livre iniciativa tornaram-se maus. O homem pecou por sugestão do diabo. Então, interessante, eu destaquei essa passagem aqui por dois motivos. Primeiro, para dizer que o diabo existe. O concílio confirmou isso. É um concílio universal. Segundo, foi criado por Deus. E foi criado bom. Anjo de luz, Lúcifer, por orgulho, por soberba, era o único, diz os santos doutores, que era o único pecado que os anjos podiam cometer. Porque o anjo, como ele não tem corpo, ele não pega contra o sexo, não tem corpo. Não pega por gula, não tem corpo. Mas ele pode pecar por inveja, por soberba. E aí é que ele caiu. Ok? Então, mostra a realidade desses seres espirituais, né, invisíveis, os anjos. Pode passar? Muito interessante a encíclica Summi Pontificatus, do Papa Pio XII, que foi Papa lá por volta de 1939, 40, da Segunda Guerra Mundial, né? O Papa Pio XII, ele lamentava que, abre aspas, alguns ainda perguntem se os anjos são seres pessoais e se a matéria difere essencialmente do espírito. O Papa diz, poxa, ainda hoje alguém pergunta se os anjos existem? Como quem diz, a igreja está cansada de ensinar. Na encíclica dele ele coloca isso. Pode passar. No Credo do Povo de Deus, que é do Papa Paulo VI, que ele publicou em 1968, o que é o Credo do Povo de Deus? De vez em quando um Papa chama para ele a responsabilidade de explicar o Credo. Isso foi feito várias vezes na história da igreja. O último Papa que explicou o Credo foi o Papa Paulo VI. E o documento dele se chamou o Credo do Povo de Deus. Tem aqui na Canção Nova para vender esse documento. É uma beleza. É pequeno, não é grande. Ele explica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que é isso? Né? Creio no Espírito Santo. O que é isso? Creio na Igreja Católica. O que é isso? Então, no Credo do Povo de Deus, Paulo VI fala o seguinte: cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador das coisas visíveis, como este mundo, onde se desenrola a nossa vida passageira, Criador dos seres invisíveis, como os puros espíritos, que também estão denominados anjos, e Criador em cada homem da alma imortal e espiritual. Então o Papa deixa claro o que a igreja, né, explica quando crê em Deus e na criação. Deus cria os seres materiais, os seres espirituais e a alma do homem que é espiritual, que não morre, né? Bem explicadinho. Vamos lá.
São Gregório Magno, santo, doutor da igreja, foi papa, morreu no ano 604. São Gregório Magno, ele escreve isso daqui. A presença e a ação dos anjos bons e maus estão a tal ponto inseridas na história da salvação, na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, que não podemos negar a sua existência e ação, sem destruir a revelação de Deus. Ok? É muito importante isso aí. Muito bem. O nosso catecismo, no parágrafo 331, ele diz que Cristo, ele é o centro do mundo angélico. O que quer dizer isso? Os anjos foram criados por Cristo e para Cristo. E a vida toda de Jesus é permeada de anjos, do nascimento até a ascensão dele ao céu. Quando ele foi nascer, o anjo anunciou a Maria. Fugiu para o Egito, orientado pelos anjos. Voltou do Egito, orientado pelos anjos. Quando ele ressuscita, é os anjos que falam para as mulheres. Quem que vocês estão procurando? Aquele que ressuscitou, que não está entre os mortos? Ele vai encontrar com vocês. E depois, quando Jesus sobe aos céus, os apóstolos ficam olhando. O anjo pergunta assim: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar do mesmo jeito com os seus anjos. Toda a vida de Jesus é permeada pelos anjos. Naquela agonia mortal do Horto das Oliveiras, que ele suou sangue, o evangelista São Lucas fala, um anjo o consolava. Acho que é o anjo da guarda de Jesus, né? Porque Jesus, como homem, também tinha anjo da guarda. Ele era igual a nós em tudo, exceto no pecado, então também teve o seu anjo. Então, eles pertencem a Cristo, porque são criados por Ele, e para Ele, como disse São Paulo. Olha o que São Paulo diz aqui, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois foi nele que, Cristo, que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, os poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aqui vocês estão vendo os nomes de algumas classificações de anjos. Esses tronos, dominações, potestades, poderes, né? Faz parte daqueles 9 coros dos anjos. Os santos doutores da igreja, vou passar daqui a pouco, falam em 9 coros dos anjos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, virtudes, potestades e poderes. Os anjos não são iguais, como nós não somos iguais. Deus não faz coisas iguais. Não tem 2 homens ou 2 mulheres iguais, com o mesmo DNA ou com a mesma impressão digital, não tem. Por isso que não existe reencarnação. Se houvesse reencarnação, nós íamos encontrar 2 pessoas com o mesmo DNA ou com o mesmo, né? Mas não tem. Ok, vamos então fazer o nosso intervalo, já estão me avisando aí, mas é rápido, daqui a pouquinho a gente já volta. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí um intervalo bastante rápido, porque não tem propaganda, não tem comerciais. Desde que a Canção Nova começou, há cerca aí de 40 anos atrás, o seu fundador, inspirado pelo Espírito Santo, teve essa inspiração. Não colocar propaganda nem na TV, nem na rádio, nem na internet. Essa TV, esse rádio, tem que ser custeada pelos cristãos católicos que se alimentam dela. E assim tem sido há quase 40 anos. Bem, estamos aí numa luta terrível, como já coloquei no começo do programa, né? Temos uma dívida aí de 4 milhões e 330 mil reais com os satélites que transmitem os sinais da Canção Nova. Alguém pode achar que isso é muito. Não é não. Não é não. Canção Nova gasta por mês cerca de 25 milhões de reais. Se você for ver quanto gasta qualquer uma dessas televisões seculares, Bandeirantes, Globo, Record, SBT, pode ter certeza que gasta mais de 100 milhões de reais. Muito mais. Porque ali tem artistas com cachês altíssimos. Aqui não. Aqui não tem ninguém recebendo cachê. Entendeu? É o estritamente necessário. É pagar água, luz, telefone, os câmeras, funcionários, satélites, o que não tem jeito
de ter, senão a coisa não chega até você. Então não se assuste com esses valores não, sabe? Quando você olha as outras emissoras, a Canção Nova é um custo pequeno, mas é o mínimo necessário. Quero mostrar aqui essa água da Canção Nova. Não sei se todos sabem que a Canção Nova produz água aqui. Olha que coisa bonita. Deus concedeu aqui no território da Canção Nova uma água de alta qualidade. Essa água foi examinada em laboratórios até da França e comprovou-se a qualidade dela. Um jeito de você ajudar a Canção Nova é você propagar a água da Canção Nova. Entende? Usar, consumir, divulgar. É um meio da Canção Nova, assim como todos os produtos de evangelização. Né? Eu quero mostrar aqui rapidamente alguns livros que você encontra aqui na Canção Nova. E que você comprando, você ajuda. Porque isso gera uma renda para a Canção Nova, ok? Só você entrar no telefone aí, o 12 31 86 2600, ou então entrar no site da loja.cançãonova.com, entende? E quando você compra pela internet, a Canção Nova tem o lucro máximo, porque vai direto daqui para você, não passa por intermediários, entende? Então, quero mostrar aqui um livro, Jovem Levanta-te, um jovem que está meio desencaminhado, na droga, no vício, no sexo, não sei o quê. Jovem, levanta-te, Cristo te levanta, ok? É um livro que eu escrevi para os jovens, olha, fruto de mais de 40 anos trabalhando com jovens, ok? Também esse namoro, o que é o namoro cristão, o que é o namoro sério, está aqui, ó, né? Seu filho aí que está com 12, 13, 14 anos, já começando a pensar nesses namorinhos, põe na mão dele um livro desse, ok? Os anjos, o nosso assunto de hoje, né? Para a gente aprofundar, quero mostrar aqui um livro maravilhoso do Dom Henrique Soares, Escatologia, o fim do mundo. Quando a gente pergunta o que vai acontecer depois da morte, céu, inferno, purgatório, a volta de Cristo, não é? Dom Henrique Soares, esse bispo fantástico, que é lá de Pernambuco, né, de Palmares, e ele escreveu um outro livro também, que tem aqui também, A Caminho da Terra Prometida. É uma reflexão que ele faz sobre o livro do Êxodo, maravilhoso. Então aqui, a Canção Nova deve ter mais de 500 títulos de livros que você pode adquirir para você, para dar de presente e ajuda ao mesmo tempo a Canção Nova. Porque sou católico. Esse livro eu escrevi porque um filho meu, engenheiro, já nos 30 e poucos anos de idade, me disse assim, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu disse, qual é? Porque sou católico. Eu disse, mas você não sabe ainda? Ele já está com 30 e tantos anos. Não, eu sei, pai, mas é que eu tenho tanto amigo que me perguntam, por que eu tenho que ser católico? Eu não posso ser budista, não posso ser espírita, não é tudo a mesma coisa? Por que eu tenho que ser católico? Eu falei, eu tenho que escrever esse livro. Sabe, escrevi, está aqui. Ok? Por quê? Quais são as razões da nossa fé? Entende? E para completar, quais são os dogmas da nossa fé? Vocês sabem quais são as verdades da nossa fé católica? O que é dogma? O que é verdade de fé? Como, por exemplo, os anjos, né? O céu, o inferno, o purgatório. Os dogmas sobre Cristo, sobre Maria, sobre os sacramentos, sobre... Sabe, nós precisamos estudar. Aqui vocês estão vendo uma coleção de livretos pequenos que eu vou escrevendo assim para tirar a dúvida das pessoas, né? Por exemplo, cada cor é um assunto. Esse aqui é sobre espiritualidade, esse aqui é sobre a Bíblia. Então, por exemplo, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Muita gente tem dúvida, né? Para entender aquelas pragas do Egito, entender aquelas mortandades que havia no Antigo Testamento. Por quê? Como é que era aquilo? Né? Depois, como entender o Apocalipse? Difícil entender o Apocalipse. Então, a igreja explica para nós, né? Depois, como ler e entender a Bíblia? Nós estamos no meio da Bíblia. Essa semana um rapaz falou para mim, professor, não consigo entender a Bíblia. Eu digo, calma, comece pelos livros mais fáceis, os evangelhos, as cartas, não vai direto lá para o Apocalipse, nem para o Antigo Testamento. Então, como entender? Tudo isso ajuda a sua vida espiritual e ajuda a Canção Nova também a ter os seus rendimentos para o projeto Dai-me Almas. Continuando aqui, pode passar, o nosso estudo sobre os anjos, né? Jesus disse que os anjos dos pequeninos, olha que bonito isso, contemplam constantemente a face de meu Pai que está no céu.
É aqui que a igreja entende que existe o anjo da guarda, nessa passagem, Mateus 18:10. Se os anjos dos pequeninos estão diante do Pai, protegendo a criança, ok? E nós também, não é só a criança, é o adulto também, né? Então, por isso que a igreja ensina a gente a rezar: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, ilumine, né? Chame o teu anjo. Padre Pio falava demais no anjo da guarda. Padre Pio conversava com o anjo dele, dizia: meu anjo, leva um recado lá para não sei quem. Santo Padre Pio. Eles estão presentes na vida de Cristo, nós já sabemos disso, né? Pode passar. Não é? Identidade e missão dos anjos. O que é o anjo? E qual é a missão dele? Identidade e missão, vamos ver, né? Eu já falei que a palavra anjo significa mensageiro, né? Então, os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e vontade como nós. São criaturas pessoais e imortais. As pessoas perguntam: por que Deus não acabou com o demônio? Porque Deus não acaba com aquilo que ele faz, do jeito que ele faz. Ele fez o anjo imortal. O anjo virou mal, vai continuar mal, mas Deus não vai acabar com ele. Porque ele foi criado imortal, tanto os bons quanto os maus. Ok? Lucas 20:36, aquela passagem que diz: eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Que passagem é essa aqui? É aquela passagem em que um saduceu, que não acreditava na ressurreição, quis colocar Jesus numa situação difícil e disse: Senhor, uma mulher casou com 7 irmãos, casou com o primeiro, morreu, com o segundo morreu, o terceiro morreu, por fim morreu a mulher também. Quem vai ser o marido dela na eternidade? Se ela casou com 7, ele disse: nenhum, porque na eternidade não tem mais casamento, porque vocês vão ser como anjos, eles jamais poderão morrer, né? Porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus. Então Jesus diz que na eternidade, nós teremos assim, semelhante aos anjos, não haverá mais a necessidade do casamento, no céu não vai nascer criança. Se você quer ver um filho no céu, tenha filho aqui, porque no céu não nasce mais criança, não tem casamento. É dogma de fé isso daí, tá? Pode passar. Os anjos são servidores e mensageiros de Deus. 2 palavras importantes: servidores são servos e mensageiros de Deus. Olha o que diz aqui o Salmo 103, versículo 20: poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra, bendizei a Yahvé, seus exércitos todos, ministros que cumpris a sua vontade. Então os anjos, ele cumpre a vontade de Deus. É o que a gente também tem que fazer nesse mundo, cumprir a vontade de Deus. Pode passar. Os anjos são todos espíritos que estão ao serviço de Deus, enviados para servir aqueles que deverão herdar a salvação. A carta aos Hebreus, o Novo Testamento, Hebreus 1:14. Os anjos estão ao serviço de Deus para a nossa salvação. Olha aqui: enviados para servir aqueles que deverão herdar a salvação. Chame teu anjo, não só o teu anjo, mas os anjos. Na hora que você está passando por uma tentação, uma provação, uma tribulação, uma ansiedade, uma insônia, uma tristeza, uma depressão, chame os anjos. Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, eles existem para a nossa salvação. Não dê sossego para eles. Eles querem ser chamados. Ok? Santo anjo do Senhor, venha, meu zeloso guardador. Sabe, gente, quando a palavra de Deus fala, a gente tem que assumir ela. Não é deixar entrar por aqui e sair por aqui, não. Não, faz entrar aqui e ir para o coração. Ir para a cabeça e ir para o coração. Não sai pelo outro ouvido, não. Passa aí. São Gregório Magno, de novo, o grande São Gregório Magno, Papa doutor da igreja, foi o primeiro Papa monge beneditino, São Gregório Magno, por volta do ano 600. Citação dele:
Sabemos pela autoridade da Escritura que existem 9 ordens de anjos. Então, onde é que vem essas 9? São Gregório Magno. Anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins, serafins. Que existem anjos e arcanjos em quase todas as páginas da Bíblia, e os livros dos profetas falam de querubins e serafins. Então, esse gigante, quase que todas as páginas da Bíblia você encontra os anjos. Não tem como negar, né? Vamos lá? São Tomás de Aquino. Agora eu vou chamar esse santo doutor. O que São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino falou muito sobre os anjos. Ele, Santo Agostinho, né? Os anjos sendo substâncias puramente simples. O que quer dizer puramente simples? Não são como nós, corpo e alma. Não, eles são só espírito. Não é? Quem estuda química sabe o que é uma substância simples, uma substância composta. Né? Você pega carbono, substância simples. Se você quiser pegar um ácido de carbono, aí já é uma substância composta. Né? Um H2SO4, né? O ácido sulfúrico, aí você já está uma substância composta. O hidrogênio. Bom, são como que formas que não são limitadas, não tem um limite, e determinados por qualquer matéria. Não. Mas possuem pela sua única natureza específica todas as suas determinações substanciais. Então, São Tomás, nesse De Unitate Intellectus, a obra dele, ele explica um pouco sobre os anjos. Pode falar, passar. A criação dos anjos, olha o que São Tomás diz, interessante isso, a criação dos anjos é necessária para a perfeição do universo. Eu falei que Deus criou do mineral ao anjo. Para que houvesse uma perfeição do universo, Deus foi criando seres de todos os tipos. Então São Tomás diz, era preciso criar o anjo, para que o universo tivesse uma perfeição. É um doutor da igreja falando, né? O intelecto do anjo é um verdadeiro quadro pintado, ou melhor ainda, um espelho vivo, que o anjo precisa apenas contemplar para conhecer as coisas naturais desse mundo. Está lá no De Veritate, na questão 8 e 9. O que São Tomás está dizendo aqui? O anjo, quando ele olha alguma coisa, ele já entende tudo. Se um anjo olha essa filmadora aqui, ele bate o olho, ele entende tudo. O que nós não entendemos. Só se você for engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, souber de mecânica. O anjo, ele tem a ciência infusa. Ele bate o olho e ele conhece tudo. Ele não é como nós que temos que estudar todas as coisas. Bom, São Tomás de Aquino falando. Os papas disseram que a doutrina de São Tomás de Aquino é a doutrina da igreja. É São Tomás que fala isso, pode passar. Por isso que eu estou dando a referência bibliográfica aqui. Passa aí. Olha o que São Tomás diz. Os anjos podem prever certos acontecimentos futuros que dependem de leis físicas, que eles conhecem. Então, eles conhecem todas as leis físicas, da eletricidade, do magnetismo, da ótica, de tudo, da biologia. Eles têm esse conhecimento, que nós não temos que estudar. Né? Como os fenômenos meteorológicos, mortes, destruições de cidades, fome, epidemias, isto é apenas fruto, entenda bem isso daqui. O anjo não é onisciente como Deus. Deus sabe tudo. Não. O anjo sabe de um acontecimento futuro porque ele conhece as leis da física, da meteorologia, então ele pode prever. Entendeu? Por exemplo, os meteorologistas preveem se amanhã vai chover ou não. Por quê? Porque eles conhecem as leis físicas. Eles mapearam tudo isso no computador, então eles sabem, olha, vem vindo nuvem daqui, vem de lá, vem de lá, vem de lá, tal lugar vai chover. O anjo tem isso. E muito mais capacidade. Não, ele não é onisciente, como Deus, que sabe tudo. Ele prevê aquilo que o conhecimento das leis físicas permite ele de prever. Entenderam? Importante entender isso. Então pode prever fome, pode prever epidemia, pode prever uma série de coisas. Ok? Bom, então isso é apenas fruto do entendimento mais penetrante que ele tem das coisas, mas não pode prever um acontecimento imprevisível. Ou seja, o anjo não pode prever alguma coisa que não esteja
motivado por leis físicas. Aí ele não sabe prever. Entende? Se, por exemplo, eu vou morrer amanhã ou não, ele não pode prever. Ok? Porque não há lei física que preveja isso. A menos que eu esteja num estado de saúde tão mal, que o anjo, pelo conhecimento da biologia, pode dizer, não passa de amanhã. Isso até médico às vezes pode dizer, né? Quanto mais um anjo. Vocês entenderam? Bom, São Tomás diz assim, olha, isso aqui é São Tomás, hein? Não sou eu falando não, pelo amor de Deus. Eles só podem conhecer os fatos futuros desde que as causas que o determinam existam e não possam ser impedidas por outras causas ou provocados por ações de vontades livres. Não podem conhecer o futuro que dependa de uma vontade livre ou de uma causa que não depende de leis naturais. Então o anjo não pode prever o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Por quê? Porque eu tenho uma vontade livre. E você não pode, entendeu? Bom, sabe, gente, para dar um exemplo assim, bem simples. Se um pai vê uma criança com um canivete na mão, o pai vai dizer, você vai se cortar, me dá esse canivete aqui, não é? Ou seja, ele vai inferir um acontecimento, porque ele está vendo as causas. É o que o anjo faz. Entenderam? Não é porque ele é onisciente, não. É porque ele tem um intelecto maravilhoso. Ok, pode passar. São Basílio Magno, doutor da igreja, lá por volta do ano 400, 300 e pouco, um gigante da igreja, lá da Capadócia, né, aquela região embaixo do Mar Negro. Os anjos não foram criados como crianças imperfeitas que vão crescer, não. A gente vê anjo representado por criancinha, mas não tem anjo criancinha, não. E nem tem anjo velho, não. Porque o anjo não cresce, nem fica velho. O anjo ele é criado num estado perfeito e parou ali. Entendeu? É como nós depois de ressuscitar. Acabou. Não cresce mais, não envelhece mais. Então São Tomás diz, São Basílio diz, os anjos não foram criados como crianças imperfeitas que aos poucos foram se aperfeiçoando pelo exercício de tal forma que se fizeram dignos e receberam o Espírito Santo. Não, ao contrário, desde o primeiro instante de sua existência, juntamente e em conjunto com a sua substância espiritual, receberam a santidade, isto é, a graça santificante. Está lá na obra dele, sobre o Salmo, da homilia 32, 4. Então, os anjos foram criados num estado de santidade. Alguns, por soberba, se separaram de Deus. Outros continuaram santos e essa santidade não muda. Tá? Pode passar. Bom, eu sei, gente, que eu estou dando uma aula aqui difícil e muito rápida. Quem quiser mastigar isso com calma, aí lê então esse livro, Os Anjos, que aqui eu coloco a coisa mais desdobrada, tá? Bom, a questão LC 62 da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele coloca o seguinte, aqui eu vou fazer um resumo muito sintético de um pouco que São Tomás fala sobre os anjos. Essa matéria é longa, aqui eu comprimi. Ele diz assim, nem o homem nem o anjo foram criados na posse das bem-aventuranças, ou seja, da visão beatífica de Deus, sobrenatural. Não, eles conquistaram isso depois de uma prova. É como nós. Vamos ter a visão beatífica de Deus até chegar ao céu. Os anjos também passaram por uma prova. Alguns foram reprovados. Os anjos necessitaram da graça para se converterem a Deus e possuírem definitivamente a Deus. Então, os anjos precisaram de uma graça de Deus. São Tomás. Ele explica isso com detalhes, só que aqui eu não tenho tempo de explicar. O anjo, tão logo realizou o primeiro ato de caridade, ou seja, amor a Deus, mereceu a bem-aventurança e tornou-se imediatamente bem-aventurado. Então, o anjo passou por uma prova, recebeu a graça de Deus. Se ele fez um ato perfeito de caridade, de amor a Deus, ele se cristalizou na santidade para sempre.
outros não passaram, outros não fizeram esse ato de amor a Deus. Ok? E se tornaram os anjos maus. Os anjos bem-aventurados não podem pecar. Os anjos que já passaram por essa prova e que estão santificados não podem mais pecar, diz São Tomás de Aquino. Os anjos bem-aventurados não podem aumentar o merecimento nem progredir quando já na bem-aventurança. Eles estão num estado de bem-aventurança definido. Depois, os anjos não estão em lugar, os anjos não estão em um lugar, tal como os corpos, mas de uma maneira que transcende o lugar. O que São Tomás explica com isso? O anjo está aqui, mas ele não está preso aqui. Vocês entenderam? Como ele é um espírito que está em comunhão com Deus, aquilo que eu falei, que Santa Teresa diz: onde está a sua majestade, o rei, está toda a corte. Ora, Deus é onipresente, está presente em toda parte. Então a corte divina também está presente em toda parte. Onde está Deus, está a Virgem Maria, estão os anjos, estão os santos. Onde é que Deus está? Ah, mas então quer dizer que os anjos, a Virgem, são onipresentes? Não. Onipresente é só Deus. Mas como eles estão em comunhão com Deus, por graça de Deus, eles participam dessa onipresença. Não é por natureza, é por graça. Entenderam? Vou dar um exemplo. São Bernardo de Claraval chama Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Ela pode tudo. Mas peraí, então ela é onipotente que nem Deus? Não. Só que ele diz, tudo que ela pede a Deus, Deus faz. E a prova disso é as bodas de Caná. Então ele diz, ela é onipotente, não por natureza, porque seja uma deusa. Não, por graça. Por graça. Porque é mãe de Deus, porque está em comunhão com Deus. Entenderam? Os anjos participam dessa grandeza. Então é o que São Tomás explica. Tem mais? Acabou. Está aí. Eu quero só aproveitar esses minutinhos que tem para terminar o programa, para destacar uma coisa aqui nesse livro. Uma coisa maravilhosa, que eu fiz questão de acrescentar nesse livro, 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. E aqui, ele fala muitas coisas maravilhosas, né? Mas tem uma coisa muito bonita aqui, bonita assim, que a gente precisa conhecer. É o que o Papa João Paulo II fala sobre os anjos maus. Às vezes eu vejo, sabe, até padres, que desconfiam, acho que o demônio não existe não, eu acho que ele não age não, eu acho que isso aí é meio que fantasia da teologia. Opa, o Papa aqui fala muito claro, né? Tanto o Papa João Paulo II, quanto o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, em 1970, ele fez uma alocução que ele chamou de livrai-nos do mal. Mostra aqui. Dá para mostrar aqui? Ó, essa alocução do Papa Paulo VI, eu quero ler um pedacinho para a gente encerrar o nosso programa. Ele diz assim, isso foi no dia 15 de novembro de 1972. Paulo VI diz assim: atualmente, quais são as maiores necessidades da igreja? Não deveis considerar a nossa resposta simplista ou até supersticiosa e irreal. Uma das maiores necessidades é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. Um Papa dizendo. Antes de esclarecermos o nosso pensamento, convidamos o vosso a abrir-se à luz da fé sobre a visão da vida humana. Aí ele vai colocando, né? E fala aqui muitas coisas importantes, né? Uma das coisas que ele fala aqui, ele fala do ensinamento bíblico, depois ele fala, é uma locução grande, ele fala do inimigo oculto, que é o demônio, né? Depois ele fala assim, como é que ele age, a ação do demônio. Depois ele fala a defesa do cristão, como é que o cristão deve se defender, sabe? Papa Paulo VI. E o Papa João Paulo II, né? A locução do Papa João Paulo II é aqui, esta aqui, né? Está aqui o título: São Miguel,
nos proteja contra as insídias do maligno. Papa João Paulo II, foi publicado no Observatório Romano, né? Essa alocução dele. Essa alocução ele fez lá no Santuário de São Miguel Arcanjo, famoso, que existe na França, ele colocou. Bem, eu penso que com essa aula de hoje, eu quis apenas, não ter a pretensão aqui de dar uma aula exaustiva, explicar tudo sobre os anjos, de jeito nenhum. A minha pretensão aqui foi somente de despertar esse assunto. É dogma de fé. Se é dogma de fé, se a igreja coloca como uma verdade de fé, nós não podemos, né, fazer vista grossa e ouvidos moucos. Não, nós temos que entender do assunto e viver aquilo que a igreja nos ensina. Beleza? Bom, eu quero terminar o programa convidando os nossos sacerdotes que estão em casa, que sempre nos dão a bênção, né? E eu quero pedir aos sacerdotes, né, uma bênção especial hoje para a Canção Nova. A Canção Nova atravesse mais essa dificuldade pontual que ela está vivendo, necessidade de pagar esse custo do satélite agora, que vence aí, parece que amanhã ou depois, né, para que nenhuma família católica ou outros fiquem sem receber o sinal da Canção Nova. Quero pedir a vocês que coloquem essa intenção e quero pedir aos sacerdotes que nas suas casas, então, que nos dê a bênção. A gente sabe que essa bênção pode ser dada à distância, né? E eu quero invocar nessa bênção, né, a proteção, o auxílio, a ação de São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, né, São Gabriel Arcanjo, que da festa nós vamos celebrar já depois de amanhã, né? Quero rezar com vocês a oração de São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, humildemente o pedimos, e vós, ó príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás, com todos os espíritos malignos que andam por este mundo para perder as almas. Amém. Tem uma oração também muito bonita, que foi feita pelo Papa, se não me engano, Pio X, de Nossa Senhora como Rainha dos Anjos, né? Também maravilhosa, que pede a intercessão da Virgem, né, para a nossa proteção contra os anjos maus. Então recebamos a bênção dos nossos sacerdotes e diáconos, que desça sobre nós essa bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo, vocês de casa que me acompanharam. A semana que vem continuamos, se Deus quiser, esses nossos estudos. Um grande abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.